Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar, hoje dedicado aos Centros de Recursos TIC para a Educação Especial. O meu nome é Ida Brandão, sou técnica da Direção-Geral da Educação a exercer funções nos Serviços de Educação Especial. Convidámos dois colegas dos Centros de Recursos TIC para a Educação Especial de Viana do Castelo e de Santarém. A Alda Lopes, que é professora do Grupo 910 de Educação Especial e que possui um SES na área da deficiência mental motora e um mestrado em Educação na vertente de formação psicológica de professores. E o Paulo Gomes Nunes é professor do Grupo 110, com especialização em Educação Especial, possui mestrado em Ciências da Educação na vertente da Comunicação Educacional Multimédia e é doutorando de Educação e Tecnologias de Informação e Comunicação. Colabora com a Universidade Aberta como docente online. Irei começar por fazer um breve enquadramento da Rede Nacional dos Centros e, de seguida, os colegas irão prestar o seu testemunho sobre aspectos da atividade que desenvolvem e que são comuns aos restantes Centros de Recursos TIC para a Educação Especial. Os centros foram criados no âmbito da reorganização da Educação Especial como serviço de apoio à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente nas escolas regulares. Têm como atribuição nuclear avaliar as necessidades dos alunos no que respeita a tecnologias de apoio à aprendizagem. Estes centros iniciaram atividade no ano letivo 2007-2008, tendo entrado em funcionamento de forma gradual. Vou agora fazer uma pequena apresentação. No site da Direção-Geral da Educação e nas páginas da Educação Especial encontra-se informação sobre os 25 centros e a sua distribuição geográfica. Cada centro de recursos tem definido o seu território geográfico de abrangência que reúne um número elevado de agrupamentos e de escolas. Regem-se por normas de funcionamento que estabelecem as suas atribuições e apresentam planos anuais de atividade e respectivos relatórios de atividade aos Serviços de Educação Especial da Direção-Geral da Educação. Em matéria de recursos, contam com uma sala equipada com tecnologias de apoio na escola em que se encontram sediados. Em média, as equipas são constituídas por 2 professores com especialização em Educação Especial e competências TIC. Os centros beneficiam de um orçamento anual para despesas de funcionamento. As equipas dos Centros de Recursos estão reunidas em comunidade virtual na plataforma Moodle da Direção-Geral da Educação, através da qual são enviados documentos de gestão dos centros e são partilhadas notícias e recursos. Anualmente, os Serviços de Educação Especial fazem um balanço global da atividade dos centros com base nos seus relatórios anuais de atividade. Podemos ver nesta tabela que o número de alunos avaliados nos últimos anos estabilizou à volta de 1 milhar. E nos quadros seguintes constatamos que a maioria dos alunos avaliados são do primeiro ciclo, com incidência nas problemáticas de natureza sensorial, mental e neuromusculoesqueléticas. Para além da avaliação dos alunos, os centros têm um papel muito relevante no esclarecimento e informação à comunidade educativa, bem como na formação de professores. Estes são números de público-alvo envolvido em ações de divulgação e formação em 2011-2012. Irei agora passar a palavra à colega Alda Lopes, do Centro de Viana do Castelo, que nos irá falar sobre a avaliação dos alunos. Muito obrigada pelo convite. O CRTIC de Viana do Castelo foi criado no ano letivo de 2008-2009 e está sediado no agrupamento de escolas da Abelheira e tem na sua área de abrangência os 10 concelhos do distrito de Viana, 5 concelhos do distrito de Braga e 2 do distrito do Porto, num total de 48 agrupamentos e 436 estabelecimentos de ensino na rede pública. Atualmente exercem funções no CRTIC 2 docentes do Grupo 910. Numa fase inicial, fizemos a divulgação da atividade e dos meios do Centro de Recursos,
junto das escolas da nossa área de abrangência, através de um folheto informativo da nossa página web e do e-mail dos agrupamentos. Reforçamos depois com reuniões presenciais com o diretor dos agrupamentos e com os coordenadores de educação especial, o que permitiu uma maior aproximação às escolas e resultou num aumento muito significativo dos pedidos de avaliação. De igual modo, tivemos a preocupação de estabelecer protocolos com instituições que acompanhavam os alunos em contexto terapêutico. E isto deu muita visibilidade ao nosso serviço. Agora irei centrar-me no processo de avaliação dos alunos. O CRTIC elaborou um formulário que é preenchido pelas escolas quando pretendem que um aluno seja avaliado. Deste constam dados de identificação do aluno, da família e da escola, e também dados sobre a atividade e participação, funções do corpo, fatores pessoais e fatores ambientais. Após a análise da informação, se constatamos que o aluno é acompanhado por outros profissionais que não apenas os seus docentes, solicitamos a presença dos mesmos durante a avaliação. Habitualmente, estes alunos já são acompanhados pelos CRI, os Centros de Recursos para a Inclusão, ou por outras instituições que, por exemplo, na nossa área, são a Associação de Paralisia Cerebral ou a APAC em Barcelos. E acabamos por dar a expressão aos protocolos que já temos anteriormente estabelecidos. A avaliação ocorre quase sempre no contexto escolar. Nós, inicialmente, fazíamos a avaliação na sede do CRTIC. Contudo, começámos a perceber de muitas dificuldades na deslocação dos alunos. Alguns, inclusivamente, chegaram a ser transportados por ambulâncias e, devido à distância, aconteceu também de alguns encarregados de educação não poderem acompanhar os alunos e nós sabemos como é muito importante os pais estarem presentes. E nós também sentíamos, de certa forma, que esse não era o contexto natural dos alunos e não nos podíamos aperceber das rotinas habituais de sala de aula. Por esse motivo, hoje em dia, nós deslocamos-nos sempre às escolas. A avaliação em parceria revelou-se muito enriquecedora. O contributo de cada área específica, educativa, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e também o conhecimento e a experiência dos encarregados de educação possibilitou um conhecimento muito mais abrangente e permitiu até potenciar sinergias. Após terem sido encontradas as soluções mais adequadas, refletindo o consenso dos diversos intervenientes na avaliação, é elaborado por nós um relatório que é posteriormente enviado para o agrupamento de escolas do aluno, concluindo-se assim o processo de avaliação. Nós também temos aproveitado estes espaços de avaliação para fazer a divulgação de software livre, que em muitos casos acaba até por ser a solução ideal. E também para detectar dificuldades na utilização de algum software já existente nas escolas, procedendo-se depois a sessões formativas envolvendo docentes, terapeutas e encarregados de educação. Em seguida, irei apresentar alguns casos de alunos a quem foram atribuídas tecnologias de apoio. O primeiro caso é um aluno com diagnóstico de paralisia cerebral, com um quadro motor de tetraparésia e deficiência mental associada. O aluno tem uma excelente linguagem compreensiva, é muito sociável, mas não fala. Anteriormente à utilização de um digitalizador da fala, ele mostrava-se muitas vezes zangado com os interlocutores não habituais porque eles não o compreendiam.
A utilização do GoTalk criou uma grande diferença na vida dele. Ele hoje em dia consegue fazer os seus pedidos no bar, ele vai à papelaria, à reprografia, fazer recados e participa em atividades com a turma. Ainda há pouco tempo eu tive a oportunidade de assistir a uma atividade sobre os direitos da criança em que ele estava visivelmente feliz, porque ele estava em pé de igualdade com os colegas a participar na atividade. O outro caso que vou apresentar trata-se de um aluno também com paralisia cerebral que tem um quadro motor de distonia com um grave comprometimento dos membros superiores. Nós resolvemos reunir com a terapeuta ocupacional da Associação de Paralisia Cerebral de Viana e conversamos sobre esta situação. E após teste, optou-se por um switch que está acoplado a um braço articulado e revelou-se realmente a solução mais eficaz. Este aluno também utiliza as várias funcionalidades do software Grid 2 e vou mostrar um pequeno filme em que ele está a escrever um e-mail a desejar um bom Natal. R T Y U I O. Nova. Anterior. Nova. Enviar. Recebidas. O. Olá. 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 Anterior. Nova. Enviar. O próximo caso que vou apresentar é um aluno com síndrome de Joubert que frequenta uma unidade de apoio especializada à multideficiência. Este aluno gostava muito de todas as tarefas desenvolvidas no computador, contudo não tinha sucesso na utilização, quer de rápidos adaptados ou de switches, e ficava visivelmente frustrado. A atribuição a este aluno de um ecrã tátil criou toda a diferença, porque neste momento ele executa as tarefas sem qualquer dificuldade. Nesta imagem nós vemos-lo utilizar também o software Grid, sobretudo ao nível comunicacional. E, por último, vou apresentar um caso de um aluno que apresenta um diagnóstico de glaucoma congénito, afasia cirúrgica e sequelas de descolamento da retina, apresentando uma baixa acuidade visual bilateral. A atribuição de um sistema de ampliação de caracteres, que foi prescrito pelo Centro Hospitalar do Porto, também foi extremamente positivo para este aluno, porque ele neste momento consegue ler com uma fluência muito superior, fazer a análise de imagens e fazer as tarefas escolares. E não haja dúvida que isto surtiu um efeito muito positivo ao nível da sua atividade e participação. Em síntese, este é o modo de procedimento do CRTIC de Viana do Castelo, no que se refere à avaliação de alunos, e quero agradecer a oportunidade de mostrarmos a nossa atividade. Agradecemos o testemunho da Alda e vamos agora passar a palavra ao colega Paulo Gomes Nunes, de Santarém. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para estar aqui hoje a dirigir-me a vós. Vou passar a apresentar algumas das atividades que desenvolvemos no nosso CRTIC e que, de alguma forma, contribuem para a divulgação das nossas atividades junto das escolas e, de uma forma mais lata, junto da comunidade educativa. O CRTIC Santarém abrange uma área que é sensivelmente correspondente ao distrito de Santarém, com exceção de um concelho, e, conforme podem observar neste primeiro diapositivo que aqui vos trago, nós temos a nosso cargo cerca de 460 escolas, entre escolas do ensino oficial e do ensino particular e cooperativo.
Isto corresponde a 36 agrupamentos de escolas, o que faz com que nós, apesar de estarmos mais ou menos no centro da nossa área de influência, tenhamos que cobrir uma área relativamente extensa. As nossas atividades, conforme já foi focado, têm a ver com a avaliação e o acompanhamento de alunos, com a informação e a formação à comunidade educativa, com promoção de eventos e divulgação de atividades relacionadas com a educação especial, com o acompanhamento também de alunos em processo de teleaula, gestão de tecnologias e procuramos efetuar também parcerias com serviços locais para melhor complementar o serviço que nós prestamos. Por último, colaboramos também com empresas quando somos solicitados para a inserção de alunos na vida ativa através do aconselhamento da adoção de algumas medidas que se possam justificar no âmbito das especificidades dos alunos. Começámos por fazer a divulgação das nossas atividades através da criação de um sítio web. Aliás, todos os centros de recursos para a educação especial possuem sítios web próprios, são fáceis de aceder, basta em qualquer motor de busca fazer uma procura por CRTIC e depois o nome do respectivo centro de recursos. E nestes sítios web procuramos divulgar as nossas competências, divulgamos materiais, temos formulários que nos podem ser enviados requerendo avaliação de alunos e, por último, procuramos também, de alguma forma, ter sempre um conjunto de informação atualizada acerca dos eventos que vão surgindo para que os docentes ou outros integrantes dos processos de educação dos alunos possam frequentar. Possuímos também uma plataforma Moodle, faz parte de uma das parcerias que nós efetuamos com o Instituto Politécnico de Santarém, que procura congregar, neste caso, os docentes e técnicos relacionados com a educação especial em volta das temáticas e é um ponto de encontro e de troca de experiências e também, no caso de serem materiais desenvolvidos pelos próprios, há aqui um lugar onde estes podem ser também recolhidos e utilizados por outros docentes. Tanto um como o outro também são fáceis de encontrar fazendo uma busca e conseguem encontrar na parte inferior deste diapositivo o endereço dos respectivos sites. No entanto, consideramos que só a existência destes dois núcleos não eram suficientes e optámos também por editar um boletim informativo que é enviado por e-mail a todos aqueles que se mostram interessados em recebê-lo e, conforme nós vamos abrangendo uma comunidade cada vez maior, vamos recolhendo esse endereço e vamos enviando este boletim informativo. Procuramos também criar presença nas redes sociais, neste caso no Facebook e no Twitter, e encontram aqui também uma forma, uma vez que hoje em dia são recursos que são mobilizados por muitas pessoas, encontram uma forma de estar em contacto com as nossas atividades, se nos quiserem associar às vossas contas. Temos todo o prazer em depois vos fornecer também informação pertinente e atualizada acerca de problemáticas relacionadas com a educação especial. Procuramos, ao longo da nossa existência, e nós começámos a funcionar a partir de setembro de 2008, desencadear ações presenciais com colegas e com técnicos e com encarregados de educação, por forma a tentar aumentar as suas competências tecnológicas, nomeadamente através da mobilização de recursos informáticos, para que depois, de alguma forma, essas competências se refletissem no seu trabalho no dia-a-dia com os alunos. E, entre essas atividades, já efetuámos formação sobre a utilização da plataforma Moodle, sobre criação e gestão de blogs, sobre divulgação de tecnologias que depois poderão ser usadas na escola,
e procuramos, tanto quanto possível, participar em encontros locais que, por vezes, são promovidos por agrupamentos de escolas da nossa área de influência, fazendo com que a informação acerca das nossas competências chegue ao maior número possível de docentes. Por último, procuramos também fazer formação individualizada aos professores e aos técnicos e aos encarregados de educação que vão mobilizar tecnologias com os seus alunos. Muitas destas tecnologias advêm das avaliações que nós fazemos e das sugestões que temos a oportunidade de efetuar para que os alunos e os seus educandos possam aceder mais facilmente aos recursos do seu processo educativo, e essa formação individualizada tanto é dada nas nossas instalações como pode ser, e já foi dada, mais localmente nas escolas ou até em colaboração com os centros de formação de escolas. Este último aspecto eu gostaria de deixar aqui saliente, uma vez que tivemos a iniciativa de propor a acreditação de 2 unidades de formação junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, na qual tivemos sucesso e, portanto, conseguimos conciliar a existência de acreditação para professores com a formação em áreas relacionadas com a comunicação aumentativa e alternativa. São estes 2 cursos que encontram aí do lado direito e que, numa parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas da nossa área, temos vindo a implementar numa aprendizagem em e-learning, ou seja, uma parte presencial e uma parte à distância, e que tem como objetivo prioritário dotar de competências professores que trabalham com alunos que nós avaliamos, mas podem também ser frequentadas por outros docentes que sentem este tipo de necessidades de formação. Basicamente era isto que eu vos queria apresentar. Agradeço também o convite que me foi colocado em nome do CRTIC Santarém e passo novamente a palavra à doutora Ida. Então agradeço o contributo dos colegas Alda Lopes e Paulo Gomes Nunes, cujo testemunho é representativo da atividade da rede dos Centros de Recursos TIC para a Educação Especial, e ficamos ao dispor para responder a questões e dúvidas que poderão ser submetidos através do e-mail da dgease@dge.mec.pt. As perguntas e respectivas respostas serão posteriormente disponibilizadas no site www.webinars.dge.mec.pt e agradecemos a atenção dispensada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.